por ocasião do mês da IBD, mês da Bíblia, nós estamos no livro de Deuteronômio, que é a repetição das leis, as outras leis, as leis diversas e secundárias. Nós então estamos usando o livro de Deuteronômio como base para essa série de mensagens, para mostrar como a palavra de Deus, como que as Escrituras Sagradas, como que a Bíblia é de fato o cuidado de Deus para nós. Então abra sua Bíblia aí em Deuteronômio no capítulo 3. Deuteronômio no capítulo 3, eu quero ler com vocês a partir do versículo 23. Deuteronômio 3, 23. A partir do versículo 23 do capítulo 3 do livro de Deuteronômio. Eu gosto muito quando as pessoas leem a Bíblia de papel. Eu gosto. Apesar de, desde 2005, quando eu tive acesso ao primeiro celular que rodava aplicativos em Java, então eu pude instalar um aplicativo em Java que era a Bíblia no meu celular. E no domingo seguinte, na escola bíblica dominical, naquela ocasião eu era professor dos adolescentes, e aí eu fui ler o texto da lição e já usei o celular para ler o texto. Algumas pessoas na igreja ficaram escandalizadas com isso, pelo fato de eu estar lendo a Bíblia no celular. Mas eu insisti em dizer que nós temos que usar todas as tecnologias a serviço do reino de Deus. E se existe essa facilidade de termos a Bíblia no celular, inclusive eu estou lendo aqui agora no celular, porque a minha de papel que estava aqui, por algum motivo, sumiu. Joelmi deve ter limpado e deve ter levado ela para outro lugar, e eu deixei ela aqui, porque como eu não estou saindo para pregar em outros lugares, né, porque não está tendo culto em lugar nenhum, estou pregando só por live, e haja live, aleluia. Tome live, todo dia tem live, toda hora tem live, o pau está quebrando nas lives. E aí, eu então deixei minha Bíblia aqui, porque já que eu vou usar ela para pregar aqui mesmo, então ela fica aqui, ela é muito grande, pesada, fica levando para lá e para cá. Mas o Joelmi colocou lá, vou no celular aqui mesmo, na Nova Almeida atualizada, diz assim, Deuteronômio capítulo 3, versículo 23. E eu falava sobre a Bíblia de papel e a Bíblia no celular, porque se você está acompanhando esse culto pelo seu celular, você não vai conseguir assistir o culto e ler a Bíblia ao mesmo tempo no celular, né? Você vai ter que pegar de papel ou vai ter que, né, fazer de uma outra maneira. Se você está no computador ou na televisão, aí sim, você pode usar o celular para ler a Bíblia. O importante é que seja Bíblia, não importa o formato, ok? Importa que seja Bíblia, que seja uma boa tradução, mais próximo possível do original, para que possamos compreender a palavra de Deus para nós. O importante é isso. Então diz assim, Deuteronômio capítulo 3, versículo 23. Também eu, e esse eu aqui é Moisés, ok? O livro de Deuteronômio, como nós já explicamos na primeira mensagem, é Moisés reunindo o povo, que é agora a segunda geração, porque aquela geração que saiu do Egito já morreu, agora só está vivo Josué e Calebe, e Moisés está no final também de sua vida. Então ele reúne todo aquele povo, cerca de 2 milhões de pessoas mais ou menos, segundo Paul Hoff e outros estudiosos do Pentateuco, Macintosh e Companhia Limitada. Segundo eles, aquela geração que estava ali no Deuteronômio, ouvindo Moisés, pela segunda vez fazendo a repetição das leis, cerca de 2 milhões de pessoas. É mole? É muita gente, né? 2 milhões. E aí Moisés então reúne, talvez ele não reuniu todo mundo de fato, mas os principais líderes de cada tribo, muito provavelmente estavam mais próximos dele, e o restante do povo tentando ouvi-lo de alguma forma, e eu penso que o que ele foi falando foi sendo reverberado entre o povo, e depois ele deixou registrado, escrito, e é o que nós lemos. Então ele começa
esse discurso, porque o Deuteronômio é o registro do último discurso de Moisés àquele povo. É bem verdade que no final conta depois da morte de Moisés, e aí é lógico que se Moisés morreu, não é ele que está escrevendo. Alguém terminou de escrever o livro, ou Josué, ou algum outro escriba lá, deu continuidade na história até encerrar. Mas ele está ali reunido com aquele povo, e aí ele começa a refrescar a memória deles de como Deus tirou aquele povo do Egito, como Deus preservou aquele povo passando pelo Sinai e depois indo até Cádiz, onde eles montaram acampamento alguns meses depois. E ali, na região de Cádiz, Barneia, eles ficaram 39 anos e alguns meses até, de fato, entrarem com Josué liderando na terra prometida. Então, esse trecho que nós vamos ler, no capítulo 3, versículo 23, faz parte dessa introdução. Moisés lembrando ao povo como é que Deus tirou do Egito, protegeu e permaneceu com o seu povo peregrinando ali pelo Sinai, e depois subindo e tal. E aí ele vai relembrando, e aí ele chega no tempo atual, sabe? Até que ele desenvolve todo o discurso. Nessa introdução, ele lembra de um episódio muito interessante, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. Deuteronômio 3, a partir do 23, ele diz assim: também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há, nos céus ou na terra, que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa até o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim, por causa de vocês, e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte, o monte Pisga, e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará esse Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o, fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim, ficamos no vale, diante de Bet-peor. A série de mensagens se chama A Bíblia é o cuidado de Deus para seu povo. E o título desta mensagem é: a Bíblia é o cuidado de Deus para o livramento do seu povo. Sim, a Bíblia é o cuidado de Deus para livrar o povo de Deus. Quantas vezes eu já não estive perto de perder a vida? Quantas vezes eu já não estive perto de cometer uma grande besteira e prejudicar o meu futuro? Quantas vezes não me deu vontade de chutar o balde, fazer algumas coisas que certamente prejudicariam a minha carreira, o meu futuro, a minha vida, e eu não fiz, e eu não realizei, e eu não caí por causa das orientações da palavra de Deus. Você que me ouve aí agora, deve também se recordar que várias vezes você teve vontade de fazer algumas coisas, e não fez porque Deus, na sua palavra, orienta para não fazer aquilo. E toda vez que você não fez para obedecer a palavra, você lembra disso com gratidão e percebe que, de fato, o correto era não ter feito, porque você se prejudicaria. E todas as vezes que você não deu ouvidos à voz de Deus e fez, hoje você lembra disso com amargura, porque você percebeu que, de fato,
isso prejudicou a sua vida. Pois bem, esse texto relata uma situação dramática, uma situação triste, mas ao mesmo tempo uma situação de livramento. A Bíblia diz, e nós acabamos de ler, que Moisés liderou aquele povo saindo do Egito. Ele enfrentou o faraó, ele viu aquelas 10 pragas de forma sobrenatural invadir o Egito, ele viu o faraó, mesmo a contragosto, liberar o povo, ele viu Deus guiando o povo até a beira do mar de Juncos, ali na península do Sinai, para atravessar, chamado também de Mar Vermelho, porque é a pontinha dele. E ele viu a maneira como Deus abriu aquele mar, ele viu aquele povo que, naquela época, saindo do Egito, eram aproximadamente 5 milhões de pessoas, e viu aquela multidão atravessando aquele mar a pés enxutos. Não era um trecho muito grande, não era muito perto, como um rio, mas também não era muito grande. É um bracinho de mar que entra ali formando uma península, e aquele pedacinho ali, pedacinho entre aspas, porque tem alguns quilômetros, é conhecido como Mar de Juncos, por causa dos juncos, aquela vegetação que tinha bastante lá no Egito. E ele vê aquele mar se abrindo, o povo atravessando, Faraó com seu exército vindo atrás, o mar fechando, engolindo, e eles do outro lado, dançando e celebrando o livramento que Deus deu para eles. Celebrando a liberdade, eles descem então para o sul da península do Sinai, e ali em cima de um monte, também conhecido como Monte Sinai, mas de fato ele é um monte no Sinai. Mas aí Moisés subiu aquele monte, teve um tete-a-tete com Deus, desceu com 2 tábuas, com 10 ordenanças, 10 mandamentos, 10 orientações do que aquele povo não deveria fazer. Já numa forma didática, Deus estava ensinando aquele povo como viver corretamente, para que quando eles herdassem a terra, eles permanecessem na terra. Porque Deus queria abençoá-los de forma perene. E aí, ele vê toda aquela manifestação da glória de Deus, e o povo fica assustado com tudo aquilo que acontece. Ele desce tendo falado com Deus face a face, e o rosto dele brilhava, e o povo fica assustado com aquilo, e ele lidera aquele povo até Cades Barneia, monta o acampamento, recebe os mandamentos e as orientações com relação à construção do templo e a maneira como as tribos deveriam acampar em volta do templo. Ele consagra o seu irmão Arão a sacerdote, e aí então toda a tribo de Levi passa a ser aqueles que vão servir no tabernáculo. Os levitas se tornam sacerdotes. Nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é levita, da tribo de Levi, como era Arão e também Moisés. E aí ele vê, durante 39 anos e alguns meses, Deus sustentando aquele povo, com pão que caía de dia, para eles comerem, ao início de cada dia, um farelo, uma farinha, o maná, caía do céu, e a primeira vez que eles viram, eles perguntaram: o que é isto? Por isso que chama maná. Maná em hebraico é essa pergunta: o que é isso? Eles olharam e: o que é isso? E aí Moisés disse: vocês não estavam reclamando que lá no Egito tinha comida e agora nem comida vocês têm? Pois bem, Deus vai nos sustentar dia após dia, enviando esse pão do céu, já simbolizando ali a vinda do nosso pão da vida, que é Jesus. Aquele povo viu, e Moisés principalmente viu, como Deus protegia eles de dia com uma nuvem e os aquecia de noite com uma coluna de fogo. E o povo foi preservado, e o povo foi protegido, e o povo foi livrado por 40 anos.
Aí agora, depois disso tudo, Moisés olha para a terra prometida, que estava depois do Jordão, cima daquele monte, Pisga, e vê aquela terra linda, plana, gigante, uma terra boa, fértil, e no coração estava a cidade de Jericó. E Moisés olha aquilo tudo, e eu penso que no coração dele brotou uma ansiedade. Quando é que a gente entra? Quando é que a gente toma posse? Quando é que a gente começa a colher, plantar e viver lá naquela terra boa que Deus deu para nós? E aí Deus responde para ele: eles vão entrar, você não. Já pensou? Já pensou? Depois de tudo que Moisés viveu com Deus, ele ouvir de Deus que todo o povo entraria, mas ele não entraria na terra. Se fosse você, o que é que você faria? O que é que você pensaria? O que é que você falaria, estando na situação de Moisés? Você obedeceu ao chamado de Deus? Você viveu coisas extraordinárias com Deus? Você teve experiências sobrenaturais com Deus? E no final de sua jornada, tudo que você quer é pisar na terra que Deus prometeu, e Deus fala: nananina, não. Não. Ou você não sabia que o nosso Deus também é um Deus que fala não? Prega-se por aí que Deus é amor. E essa geração pós-moderna, individualista, relativista, egoísta, entende que ser amor é passar a mão na cabeça e dizer sim para tudo. Só que não. Só que não. Amar também é dizer não quando necessário. Você que tem filhos, você sabe que todas as vezes que você disse não para os seus filhos, você disse não sem perder o amor que você sente por eles. Porque o nosso Deus é amor, mas Ele diz não para um monte de coisas. Ah, mas se você servir a Deus, ah, mas se você for íntimo de Deus, ah, mas se você obedecer a Deus em tudo, ah, se você servir a Deus como líder, se você for alguém importante, Deus vai dizer sim para você. Mentira! Olha aí, Moisés era obediente, Moisés era servo, Moisés era líder. Olha o que Deus fez através de Moisés. E no entanto, quando Moisés pediu para entrar na terra, ele disse não. E aí o nosso problema, porque nós somos mimados, e a gente não gosta de ouvir não, a gente já não gosta de ser contrariado, né? Quando a gente expõe uma ideia, e alguém tem uma ideia diferente da nossa, a gente já tem o costume de personificar as ideias, e achar que estão contra a minha ideia, estão contra mim. Imagine ouvir não. A gente não gosta, e cada vez menos a gente gosta. E a impressão que eu tenho é que quanto mais a gente entrar no terceiro milênio, quanto mais a gente entrar nessa época ainda chamada de pós-modernidade, quanto mais o tempo passar, menos a gente vai gostar de ouvir não, porque a tendência é piorar. A tendência é essa, as qualidades melhoram, os defeitos pioram. E aí, meus queridos, nós que não gostamos de ouvir não, nós que não gostamos de ser contrariado, a gente quer ter um Deus que diga sim para tudo que a gente quer. Só que o nosso Deus, Ele não é fiel a nós. Não, não é. Ele é fiel ao seu caráter, Ele é fiel à sua vontade, Ele é fiel à sua palavra.
Quando Deus me sustenta e eu digo, Deus é fiel, é verdade. Mas dizer que Deus é fiel não significa que Ele é fiel a mim, por isso que Ele me sustenta. Não, Ele é fiel à palavra dEle, que diz que um justo nunca mendigaria o pão. Então não é assim, Manu, por sua causa eu vou sustentar. Não, é assim, por causa da minha palavra, eu serei fiel. Já que eu disse, eu vou sustentar, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Então tome o seu sustento, mas não é por sua causa, é por causa da minha palavra. Ele é fiel a Ele mesmo. E como Deus é fiel a Ele mesmo, Ele não pode contrariar o seu caráter. Ele não pode contrariar os seus atributos. E um de seus atributos é amor. Deus é amoroso. Deus é justo. Deus é benigno. Deus é bondoso. Deus é gracioso e misericordioso. E sem perder nenhum desses atributos, com a boca cheia, de vez em quando Ele nos responde, não. E glória a Deus por isso. Ai de nós, se Deus dissesse sim para tudo que a gente pede. Ai de nós, se Deus dissesse sim para tudo que a gente quer. Ai de nós, se Deus dissesse sim para tudo que o nosso coração deseja. Porque o nosso coração é enganoso e a nossa natureza é pecaminosa. Então, de vez em quando, Deus precisa dizer não para nos livrar de nós mesmos. Como alguém já disse, pior castigo que eu poderia receber de Deus é que Ele me entregasse à minha própria vontade. Martinho Lutero disse isso, quando leu Romanos e reconheceu que ele pecava porque era pecador. Ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Lendo Romanos capítulo 3 e capítulo 6, ele chegou a essa conclusão. E a conclusão dele é, já que eu sou pecador, minha natureza pecaminosa vai fazer com que eu deseje sempre as coisas para o meu prazer, mas nem sempre o que me agrada, agrada ao meu Deus. E aí a gente aprende com Jesus, no Getsêmani, com aquela agonia, com aquela situação tão forte emocionalmente, que ele chegou a suar gotas de sangue. Hematidrose. Não é isso? É isso? Hematidrose. Eu acho que é, suar sangue. É possível, algumas pessoas já tiveram essa experiência. Uma agonia, um estresse tão profundo que a pessoa sua sangue. E Jesus chegou a esse extremo. E aí ele faz uma oração, ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Cálice ali, simbolizando o sofrimento que ele teria na cruz. E aí ele pede, Pai, se tiver um outro jeito de resolver o problema da humanidade, com relação ao pecado, me ajuda aí, porque o sofrimento está pesado. Aí ele põe uma vírgula. Porém, que seja feita a tua vontade. Sabe, queridos, nós precisamos, de uma vez por todas, entender que de vez em quando Deus vai proibir algumas coisas. Mas as proibições de Deus não são para estragar os nossos prazeres. As proibições de Deus são para nos livrar dos perigos da vida. Nosso Deus é o Deus que vê depois da curva. O nosso Deus é o Deus que vê além. O nosso Deus é o Deus que sabe tudo e sabe antes. Portanto, quando Ele nos diz não, nós temos que confiar, temos que crer e temos que aceitar que aquele não é para o nosso bem. E aí, lendo a história, terminando o Deuteronômio e emendando em Josué, a gente vê o que aconteceu.
Moisés, nesse ponto, não sabia o futuro. Mas nós sabemos, porque nós temos a história completa. E esse é o grande problema. Por não conhecer o futuro, a gente acha que aquela situação não pode ser daquele jeito. Sabe, uma criança que entra no supermercado e vê uma bala, e a mãe só tem dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. E aí o menino vem com um saco de bala, porque eles colocam as balas na altura das crianças mesmo. Isso é marketing, é para eles pegar mesmo, e abrir e a gente tem que pagar, ou eles fazer uma pirraça e a gente tem que comprar. Aí a criança pega aquele pacote de bala e vem na direção da mãe e fala: mãe, por favor, mãe, eu quero bala. E o dinheiro que a mãe tem dá para comprar ou 1 quilo de feijão ou o pacote de bala. E a mãe fala: não, meu filho, agora não, nós vamos levar o feijão. Aí, para aquela criança, aquela mãe é ruim. Ai, como minha mãe é carrasca, como minha mãe é ruim, olha como ela é sádica e tal, ela tirou a bala, porque ela tinha o dinheiro, por que ela não me deu a bala? Porque a mãe vê o futuro. A criança imatura e infantil não consegue ver um palmo na frente do nariz dela. O que é que a mãe está vendo? Ela vai comer esse pacote de bala inteiro, e amanhã ela vai continuar com fome e com dor de barriga. E aí a mãe proíbe a bala e libera o feijão. Às vezes, a gente se comporta exatamente igual com Deus. A gente olha para as coisas da vida e acha que precisa delas, porque elas são prazerosas. E aí a gente fala: Deus tem que me dar esse pacote de bala. E Deus fala: bala não, vai te dar dor de barriga. E não vai alimentar. Toma o feijão. Aí a gente vira a cara, torce o nariz e não quer aceitar o feijão como providência de Deus. Porque a gente acha que o melhor é a bala. Mas não é, meu irmão. Você sabe que não é. Portanto, o que Deus está fazendo com Moisés aqui é proibindo Moisés de entrar na terra, porque Moisés já estava com 120 anos. Moisés já estava com sua saúde, o seu corpo debilitado. 40 anos liderando milhões de pessoas. Imagina o quanto ele já não estava desgastado emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente. Uma hora dessa aqui, quando Deus reagiu dessa forma, foi exatamente porque ele perdeu a paciência, sentou bambu lá na pedra, porque ele já estava desgastado, ele já não aguentava mais. Então Deus, em sua infinita sabedoria, Ele sabe que o melhor para aquele povo é ser liderado por alguém mais jovem, mais inexperiente, menos seguro de si, para depender totalmente dele. E aí ele chama o inexperiente Josué. Mas ele sabe que se Moisés continuasse vivo, o povo não ia respeitar Josué, enquanto Moisés estivesse lá. Então Deus, em sua infinita sabedoria, tira Moisés de cena. Não porque ele não gosta de Moisés, não porque ele não ama Moisés, mas porque Moisés já cumpriu o seu propósito. E aí ele traz Josué. E começando a ler o livro de Josué, a gente vê que Josué estava às margens do Jordão, e ele vira para o povo e diz: olha, santificai-vos, porque Deus fará maravilhas no meio de vós. Hoje nós vamos santificar a nossa vida. Hoje nós vamos consagrar a nossa vida a Deus, porque amanhã Deus fará maravilhas. E o povo se consagra, e o povo santifica, e o povo se arrepende de tudo, e no dia seguinte, Moisés bota o pé no rio Jordão, e o rio abre. Aquele povo que está ali com Josué atravessando aquele rio, não estava lá atravessando o mar, porque essa já é a outra geração. Aquela geração que atravessou o mar, já morreu todo mundo. Mas eles ouviram a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, de como foi atravessar o mar. E aí agora eles estão vivendo a experiência exatamente igual que os pais viveram.
o mar se abriu e nós estamos atravessando. Olha, não é que Deus é com Josué mesmo? O que Deus está fazendo ali naquele momento é atestar, é testificar, é homologar o ministério de Josué. Porque Moisés tinha muita moral com o povo, porque Deus usou muito Moisés para abrir o mar, para dar a lei, etc, etc, etc. Só tem uma diferença, que Josué ganha ainda mais moral com aquele povo. E a diferença é, quando Moisés atravessou o mar, foi para fugir do inimigo. E Josué, quando atravessou o rio, foi para enfrentar o inimigo. E sem pegar em armas, e sem atirar uma flecha sequer, orientado totalmente por Deus, ele começa numa metodologia louca, rodar em volta do muro durante uma semana, e no 7º dia rodar 7 vezes, e soprar o chifre de um carneiro, o shofar, Jerem e Obel, a trombeta do chifre do carneiro, e depois gritar, ah! E o muro caiu. Aliás, os muros, né? Que é no plural ali, muralhas. Tem uma externa, que é mais estreita e mais alta, e tem uma interna, que é mais baixa e mais larga, onde morava Raabe, por exemplo. E caiu. Caiu e eles entraram, tomaram posse e conquistaram aquela terra com a liderança de Josué. Ou seja, Deus sabe o que faz. E a gente não sabe nem o que fala. Meu querido, creia. Meu querido, aceite. Meu querido, confie. Quando Deus te disser não, é porque Ele tem algo melhor. Quando Deus nos proibir de fazer algumas coisas, Ele não está querendo estragar o nosso prazer, Ele está querendo nos privar do sofrimento. Quando Deus diz não para algumas de nossas petições, Ele não está querendo nos chatear, Ele está querendo nos livrar, porque Ele vê depois da curva, Ele sabe tudo, Ele sabe antes. Eu sei que nós estamos vivendo dias em que nós estamos privados de algumas coisas. A gente está ouvindo não de um monte de gente, de um monte de lugar. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode sair de casa, não pode. Essa crise, essa pandemia, esse coronavírus, essa Covid-19, está aí mais perto do que nunca, e cada vez mais perto de nós, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. E eu sei que nessas horas a gente fica, questionando, murmurando, reclamando, porque a gente não entende os propósitos de Deus. Mas eu queria que você cresce nessa palavra, que nos mostra claramente que quando Deus nos tira algo, Ele está querendo que o futuro seja de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Portanto, se você deseja algo incessantemente e não recebe de Deus, fique tranquilo, Ele está te livrando. Se você insiste em pedir algo para Deus e Ele não te responde positivamente, fique tranquilo, Ele está te livrando. Se você queria um pacote de bala, mas Deus está te dando 1 quilo de feijão, fique tranquilo, porque Deus vai sempre usar a sua palavra para nos livrar daquilo que não é de acordo com a sua vontade. Amém. Aleluia. Ainda bem que Deus nos diz não para algumas coisas. Terrível coisa seria que Deus dissesse sim para tudo que nós desejamos. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele nos dê a paz, para que quando Ele disser não para algumas coisas,
que nós tenhamos paz em aceitar o não de Deus como um livramento da parte dele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E ainda que estejamos presos, ainda que muita gente esteja dizendo não para nós agora, há um propósito em tudo isso. E Deus vai fazer tudo cooperar para o nosso bem. E Ele está usando tudo isso para nos livrar de sair pela nossa vontade. Então o desejo do nosso coração deve ser de aceitar os nãos da parte de Deus, crendo que lá na frente a gente vai entender que Ele só estava querendo nos livrar e nos abençoar.